Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o setor tech e uma empresa de elevado crescimento, tá? Localweb. E antes de começar essa análise e antes de trazer para vocês os indicadores e como eu vejo essa companhia, eu peço para vocês deixarem um like no vídeo, isso ajuda bastante esse vídeo se espalhar para mais pessoas. Se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhuma análise. Você vai conseguir acompanhar todas as oportunidades que o mercado te traz. Deixe nos comentários se você já é acionista ou qualquer dúvida que você tenha acerca do setor ou sobre a companhia, tá? E aí hoje a gente vai dar uma olhadinha em Localweb. É uma empresa que a gente pode chamar de novata na bolsa, porque ela fez seu IPO recentemente, ela captou cursos faz pouquinho mais de um ano, tá? E aí, depois do seu IPO, a ação ela multiplicou por algumas vezes já. Eu vou ver quanto que ela valorizou. Valorizou mais de 350%, valorizou 365%, ou seja, multiplicou aí por quase 3 vezes. E aí surgem muitos questionamentos, o pessoal pergunta bastante sobre, pô, João, Localweb é uma boa, não é? Ela não tá muito cara? Como é que eu vejo isso, tá? Primeiro ponto, essa é uma empresa de tech, tá? Então, os múltiplos dela, eles são bem mais elevados que o que a gente está acostumado a ver em bancos, empresas de energia, empresas de utilities. Então, a gente está falando de múltiplos bem altos, tá? Vamos dar uma olhadinha no valuation, é a primeira aba que eu gosto de olhar. E aí, quando a gente está falando de valuation, a gente está falando aí de preço sobre lucro e EV sobre EBITDA. Quando a gente está falando de preço sobre lucro, a gente está falando aí de um preço sobre lucro de 1.100 vezes. O que significa isso, João? Bom, significa basicamente que se a companhia conseguisse manter os lucros passados dos últimos 12 meses, demorariam 1.100 anos para você reaver o seu capital, tá? Essa seria mais ou menos a ideia do preço sobre lucro igual a 1.100, ou seja, 3.121, a companhia ela iria reaver seu capital. Isso não é real, tá? E por que não é real? Porque a companhia cresce. E aí, conforme esse lucro cresce, o preço sobre lucro diminui. Então, para empresas tech, não é muito bom olhar o preço sobre lucro só, porque isso não é realista, tá? Da mesma forma, o EV sobre EBITDA. O EV sobre EBITDA está em mais de 100 vezes, ou seja, demoraria mais de 100 anos para a empresa com o fluxo de caixa dela, basicamente, se pagar. Então, como esse EV/EBITDA, como esse EBITDA ele vai crescer, como esse lucro eles vão crescer muito ao longo do tempo, não é realista olhar para esses números, tá? Então, o que eu deveria olhar? Bom, basicamente teria que ser feita uma modelagem financeira desse tipo de companhia, entendendo o número de usuários, qual que é a receita por usuário, qual que é a receita recorrente, fazer uma modelagem e chegar num fluxo de caixa da companhia, tá? E aí você estaria comparando qual que é o fluxo de caixa que a companhia vai gerar em relação ao quanto ela vale hoje, e aí vocês teriam uma ideia sobre se está barata ou não. Outros indicadores que eu gosto bastante de olhar, dívida. Empresas tech, como a Localweb, ela pretende captar, fazer muitos M&As e fazer muitas aquisições, e para isso ela precisa de caixa. E aí é que a gente consegue ver que ela tem bastante caixa, bastante disponibilidades. Enquanto ela tem quase 2,5 bi de caixa, ela tem apenas 138 milhões de dívida, o que faz com que ela seja caixa líquida em 2,2 bilhões. Muito bom, ponto muito positivo para a companhia, porque isso proporciona a ela alavancar o crescimento via M&A, crescimento inorgânico. E aí o que mais a gente pode olhar desses indicadores? Eu diria para vocês olharem indicadores de eficiência, tá? Bastante em linha, a margem bruta está bastante em linha com a histórica. O que isso significa, João? Significa que os pares ou outros players do setor não estão atacando diretamente a companhia, ela não precisa guerrear por preço, ela não precisa diminuir o preço do seu produto, espremendo a margem. Ponto muito bom para a Localweb. Margem EBITDA cresceu bastante, aí sofreu um pouco nos últimos anos, muito por conta das aquisições. As aquisições ainda não começaram a gerar EBITDA representativo, então a gente imagina, ou eu imagino que essa margem ela vai subir para os próximos anos, conforme essas aquisições vão sendo implementadas. É difícil implementar, muitas vezes, plugar uma empresa no ecossistema que a Localweb está construindo, mas eu vejo com bons olhos uma margem de 18%, tá?
E aí, o que mais a gente pode dar uma olhadinha é numa DRE simplificada. É uma empresa que apresenta DRE a partir de 2016, a gente consegue ver que a receita ela é crescente ano após ano, o lucro também. Então, enquanto em 2019 o lucro foi de 18 milhões, em 2020 cresceu para quase 20 milhões, tá? Então ele dobrou praticamente de 2018 para 2020. Eu imagino que em 2021 esse lucro tende a ser muito maior. O que eu posso falar sobre isso, tá? O que eu vejo de perspectivas? Basicamente, eu vejo dois gatilhos de sinergia para essa companhia. Ela está fazendo aquisições, ela está completando o seu ecossistema digital para oferecer serviços para os seus clientes. E aí essas aquisições que ela está fazendo, ela vem em duas frentes, tá? Tem duas grandes frentes de sinergia. Upsell e cross-sell. Qual que é o cross-sell? O que significaria o cross-sell? Eu compro uma empresa que participa do mesmo ecossistema que o meu, não faz o mesmo trabalho que eu, mas participa do mesmo ecossistema, eu trago essa empresa para dentro da casa, para dentro de mim, tá? O cliente dessa empresa, ele muitas vezes, ele precisa de serviços que eu faço. E aí, como ele já está entrando dentro já está dentro da nossa casa, já está dentro da nossa empresa, ele acaba por fazer essa venda cruzada. Então, eu já vendo um produto para ele, eu vou lá e ofereço mais um, eu consigo vender mais um produto para ele, tá? Esse é o cross-sell. O upsell seria basicamente, eu compro uma empresa, eu tenho uma linha de produção, por exemplo, eu compro uma empresa que estaria um pouco acima da linha, ou um pouco abaixo, por exemplo, um pouco abaixo da linha, e aí esse cliente eu ofereço um serviço, eu ofereço um upgrade nele. Então, pô, você já compra isso, eu estou oferecendo um upgrade nesse teu serviço, vai ser muito mais completo. E isso é o upsell. Então, com o mesmo número de clientes, eles conseguem sinergias nessas duas frentes. Isso alavanca a receita, alavanca a margem e alavanca a lucratividade. Então, eu acho que esse é o segredo para a Localweb. É isso que a gente deve esperar dela. Para os próximos anos, ela vai ter diversas sinergias operacionais, ela vai ganhar mercado e, por conta disso, ela tende a crescer. Ela vai crescer a ponto de se pagar? Esse valuation que a gente comentou, vai se pagar? É uma boa pergunta. Vai depender muito de como a companhia ela vai conseguir impor seu ritmo. Então, se ela conseguir impor um ritmo bom, provavelmente ela consiga se pagar. Se ela não conseguir apresentar um crescimento muito forte, possivelmente não. Então, eu acho que comprando Localweb, você está levando um certo risco de execução. Existe a chance da empresa crescer, mas não crescer o suficiente. E aí, nem toda boa empresa é um bom negócio. Depende muito do preço que você pagar. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar para você sobre Localweb. Deixe nos comentários se você é acionista, pensa em ser acionista, se você acredita que a companhia vai se pagar, o crescimento dela, eu vou dar uma olhadinha, gosto bastante de ler os comentários de vocês. Deixa o like no canal para esse vídeo chegar para mais pessoas e não esquece de se inscrever, tá bem? Forte abraço, investidores, e até o próximo vídeo.